Torcedor, a caixa preta das tratativas da SAF do esporte foi aberta. Vamos falar sobre isso. Luciano Bivar, o presidente do esporte, fala sobre o modelo de SAF que ele quer. Ele critica alguns outros modelos. Vamos colocar aqui também. E vou colocar aqui um vazamento de um cartola que explica por que, em tese, o esporte ainda não virou SAF. Quais são as dificuldades? Veja o que vazou aí desse cartola falando sobre isso. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Vou colocar aqui, torcedor, o Luciano Bivar criticando alguns modelos e qual o modelo que ele acha que é interessante para o esporte, né? E ao mesmo tempo ele fala de investidores que têm dinheiro já querendo investir, colocar na mesa do esporte. Ele fala de 2 a 3 investidores. E aqui vazou um, que a gente vai falar sobre isso, né? De forma teórica, né? De forma especulativa, porque existe um contrato confidencial, né? Nessas tratativas, nessas pré-tratativas de SAF. Entenda, nessas pré-tratativas de SAF existem contratos, tanto na pré-tratativa de SAF, de confidência, de confidenciabilidade, tanto quando for fazer, aí piorou. Contratos mesmo de confidencial, sigilo máximo. Então, mas eu vou colocar aqui um vazamento de um cartola, né? Que ele fala coisa de bastidores, porque o esporte não virou SAF. Até então, há uma dificuldade, ele vai explicar tudo isso. E também ele fala porque também um concorrente aqui do esporte não virou SAF, né? Muito interessante, vou colocar também esse áudio vazado, muito interessante, muito informativo. Mas antes, torcedor, a gente precisa entender o quê? Segundo Luciano Bivar, o ex-presidente do esporte, já existe um investidor, um grande investidor aqui no Brasil, 2 a 3 já chegaram para ele dizendo que tem 100 milhões de dólares, né? Uma equivalência de quase 700 milhões de reais, né? Para investir, já tem esse dinheiro em mãos, para investir no esporte. A pressão está um pouco alta, está 22 de 14. Investir tanto no esporte ou em outro clube aqui concorrente, né? A gente vai falar sobre esse outro clube. Esses 2 clubes, não sei se chegou a Luciano Bivar. Saiu Luciano Bivar, abriu o microfone, abriu a caixa preta das tratativas da SAF, falou que esse investidor. E aqui eu vou falar para você quem é esse investidor e por que, em tese, o Luciano Bivar, de forma afirmativa, não desejaria que esse grande empresário brasileiro, bilionário, invista no esporte. Ok, só para encerrar, Luciano, você tem dado declarações contra as SAFs no futebol brasileiro, em especial aqui para o futebol de Pernambuco. O que é que mais lhe contraria com referência às SAFs do Brasil? Olha, a lei da SAF, tá certo, que é a lei 14.193, ela é muito boa para os clubes, se os clubes formassem a própria SAF. Agora, ela fazer a SAF para entregar a um terceiro, para vender a história do clube, eu não discordo. Por que não pega, aproveita os benefícios da lei e distribui para todos os rubro-negros, para todos os sócios, para trazer um forasteiro, para entregar o clube, e ele pagar com o resultado que prevê a lei e dar como garantia o patrimônio do clube, até um compra. Tá certo? Tem 2 ou 3 pessoas que já vieram a mim, porque me conhecem nacionalmente, porque são de outros estados. Luciano, como é que a gente faz para a gente dar uma oferta lá no esporte? Eu disse, que oferta? Cara, eu tenho 100 milhões de euros. Em teoria, não é oficial, é oficioso. O Luciano Hang, o dono da Havan, não quer investir na SAF do Brusque. Ele já declarou lá, não tem interesse. Ele que patrocinou muito tempo o Brusque lá de Santa Catarina. Ele quer investir o seu negócio, que tem mais de 170 lojas da Havan, aqui para o Nordeste. Então, os 2 clubes visados é Sport
e o Vitória da Bahia. O Sport e o Vitória da Bahia. Investidor. Não adianta fazer SAF ficar igual Fortaleza. É uma SAF que nunca teve investidor. Não adianta perder tempo e gastar dinheiro. Meu amigo, o Atlético de Goiás, o América Mineiro, o Fortaleza, todos viraram SAF. Até hoje não apareceu nenhum investidor. Então não adianta transformar em SAF se você não tem investidor em mente. Investidor tem que ser sério, não pode ser nenhum vagabundo como o do Vasco, que chegou, largou uma bomba e foi embora. Então não é fácil não, só na cabeça desse povo que não sabe o que é gestão. O presidente aqui lá do Vitória já abriu sobre questionamento e pressão, já abriu que tem proposta do Luciano Hang. Mas como o Luciano Bivar, na Rádio Jornal, disse que já chegou para ele como é um político, dono de partido, né, União Brasil, chegou para ele esse investidor que a gente aqui, de forma oficiosa, de forma hipotética, a gente teoriza que é o Luciano Hang, porque já vazou que fez, que quer vir para o Nordeste, que foi no Vitória, mas aqui no Sport ninguém abriu, ninguém aqui do Sport, da direção do Sport, abriu que houve proposta de Luciano Hang. Se não houve, mas ele já chegou a um ex-presidente do Sport de grande relevância histórica, o Luciano Bivar, e dizendo, tem uns 700 milhões. Ele que tem uma fortuna, o Luciano Hang, que era de 16 bilhões de reais, hoje está aí por volta de 13 bilhões de reais. Ele quer investir num clube aqui no Nordeste, que já domina ali aquele eixo do Sudeste, Sul, né, Santa Catarina, tem muitas lojas para lá, ele quer expandir aqui no Nordeste. Então, agora você imagina um cara feito Luciano Hang investindo no esporte, será que agradaria os sócios do esporte? É esse o ponto que Luciano Bivar fala. Vem um investidor para mandar no futebol um cara que às vezes não tem nenhuma inclinação, nenhuma aptidão com a história do esporte. Que seria, no caso aqui, a gente vai falando de forma oficial, não de forma oficiosa, o Luciano Hang. Então, é esse o ponto que o Luciano Bivar, na sua entrevista à Rádio Jornal, ao repórter Edinaldo Santos, relata. Pois é, mas o vazamento, ele fala de dificuldade. Por exemplo, os clubes do futebol, a SAF era uma coisa imediata. Os clubes do futebol daqui no Brasil estavam falidos. Né? Por incrível que pareça, o Corinthians deve quase 2 bilhões, chega na casa de 2 bilhões, 1,5 bilhão. O Vasco também tem uma dívida grande, né? Quase chegando por volta de 700, 800 milhões. O Santos também tem uma dívida de 700 milhões de reais e contratou Neymar. Esses clubes brasileiros devem muito, por isso que há uma necessidade de SAF. Há uma necessidade de SAF, mas o que precisa entender não é só o cara tá investindo 700 milhões de reais, né? Tipo o Luciano Hang. Mas que estrutura esse investidor tem, além de jogar 700 milhões no clube, que a gente sabe que no futebol às vezes não é nada, porque a gestão de Yuri Romão pediu da Liga Forte, né, da Liga Forte União, vendeu 50 anos de transmissões, 15% do esporte por 60 milhões. 60 milhões no futebol é uma coisa que às vezes se evapora. Tá entendendo? E o cara investir 700 milhões, mas será que o cara tem a estrutura feita a grande sorte? Ou o presidente, o Guilherme Belitani do Bahia, foi muito esperto quando o Brasil estava se transformando em SAF e vindo a lei de SAF, em buscar um tipo Grupo City. Um Grupo City, que além de investir menos, equivalente ao que o Luciano Hang quer investir no Vitória da Bahia ou no Sport, o Grupo City investiu 1 bilhão em 15 anos, em 10 anos. Mas sendo que ele tem uma estrutura de organização, um ecossistema organizacional do futebol, o Grupo City, que o Bahia, que vendeu 90% das suas ações, fica tranquilo no futebol, porque eles têm um sistema satélite nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, na França, na Arábia, na América do Sul, no Uruguai. Eles têm
O Grupo City que investiu na Bahia. Não é só o valor, é quem é que está investindo. Não é? Qual é a estrutura do investidor? Né? Do bilionário, do grupo bilionário. Tá entendendo? Pois é. Aí a gente faz aqui uma demonstração, torcedor, que existem muitas SAFs no Brasil que não estão dando certo. E esse áudio mostra isso. O Atlético do Goiás é SAF, mas está com uma dificuldade tremenda de disputar uma Série A. O Curitiba é SAF, mas está com uma outra dificuldade tremenda de voltar e permanecer na Série A. O América Mineiro é SAF, mas está com mais para ir para a Série C do que ir para A, né? Se estabilizar na A. Então esse tipo de SAF, e que também que o Santa Cruz virou SAF, né? Esse tipo de SAF, o América de Natal também virou SAF, o Atlético Mineiro virou SAF, o Fortaleza virou SAF, mas o Fortaleza já tem a mesma estrutura que tinha, não mudou nada. Só mudou as cobranças só mudou a cobrança da torcida porque é SAF. Por isso que é muito difícil filtrar uma SAF de um Paris Saint-Germain, dos árabes, novamente aqui no Brasil. É muito difícil, né? Isso aí, o Guilherme Belitani, que era o presidente do Bahia naquele momento, ele foi atrás do Grupo City. Do Grupo City não veio atrás do Bahia, não. Não veio assim, caindo numa roleta russa, vou escolher o Bahia, ao invés do Fortaleza, do Vitória, do Sport, do Náutico. Não. O Guilherme Belitani, ele foi, participou da transformação política. Ele era político, ele não era político, mas ele se infiltrou lá como eu não sei se ele já foi político, parece que ele já foi vereador lá na Bahia. Aí se infiltrou lá. Quando estavam debatendo no Senado, no Congresso, como ia ser o processo de SAF no Brasil. Ele entrou e viu ele viu os que tinham interesse, ele entrou logo. E tirou o Grupo City, que ia investir no Atlético Mineiro, que também fez proposta para o Vasco e para o São Paulo Futebol Clube. Mas ele conseguiu convencer ele a vir para o Nordeste, para o Bahia. E o que é que sobra? Sobra uma SAF do Atlético Goianiense para o Sport, uma SAF do Coritiba, SAFs quebradas para vir para o Sport. Pois é, torcedor. Então isso aqui abre um leque para grande reflexão de toda a torcida do Sport, de toda a torcida direta e diretamente, que estão mais próximos, que moram em Recife, que moram em outros estados, que moram fora do país, para reflexão, para as grandes, que o Sport se virar SAF, vire uma grande SAF. É isso aí, valeu, torcedor do Sport. De repente, Edinaldo, eu digo aqui um puro de jornal. Eu me predisponho com qualquer fundo desse comprar o Sport. E pegar todos os debêntures, todas as ações, dividir entre os sócios. Tá certo? Ou aqueles simpatizantes do Sport, não sócios. Porque do jeito que a lei, os benefícios que a lei dá, que você passa a pagar 5% sobre todos os emolumentos, todas as dívidas, durante os 6 primeiros anos e 4% depois, quem não quer comprar um clube? E as dívidas, os endividamentos, ficam para um clube original, que é o Sport, que vai responder por um patrimônio que tem R$1 bilhão. Então, qualquer esperto compra.